Uma combinação perfeita entre o caldo rico do ramen e o sabor intenso do curry. Essa receita cremosa, cheia de umami e perfeita para aquecer qualquer noite fria. Água na panela, a água começou a ferver, é só colocar o macarrão. E este macarrão é daqueles ramen de pacotinho mesmo. E geralmente o tempo de cozimento desse macarrão é de 3 minutos. Deem uma olhada nas instruções da embalagem. E este cozimento foi de 3 minutos mesmo. E é só deixar o macarrão escorrendo. E utilizaremos esse caldo que eu fiz aqui. Cozinhei uma peça, de lombo de porco. Deixei cozinhando por mais ou menos 40, 50 minutos. E vou aproveitar este caldo para fazer o ramen. Mas vocês podem fazer com caldo de galinha também. É que eu acho o caldo de porco bem mais saboroso que o caldo de galinha. E vou deixar cortado um pouquinho de cebolinha. Esse daqui é a gosto. E utilizaremos somente para finalizar o prato. E aqui utilizarei também 150 gramas de carne de porco moída. Se vocês preferirem carne bovina, pode ser também, mas para o ramen, essa receita, eu recomendo a carne de porco, porque ela fica bem mais saborosa. E também um punhado de espinafre. Seria uma mão cheia mais ou menos, de espinafre. Esse daqui é o baby espinafre. Mas vocês também podem utilizar o espinafre normal mesmo e cortar em pequenos pedaços. E também utilizarei este curry japonês, Curry japonês, que você encontra em lojas orientais e até alguns supermercados grandes também. A picância dela é média, existe a doce, que é a menos picante. Existe a média e o hot, que é o bem ardido. E ele já vem com tempero. E ele engrossa também, já vem com amido de milho, que vai engrossar o caldo. Então, por isso que não podemos utilizar muito também. E aqui abrindo, você vê que ele vem em pacotes fechados. E uma porção dessa daqui tem 110 gramas. E eu não quero caldo muito grosso, então utilizarei somente metade. De vez de usar os 110 gramas, utilizarei metade somente. E eu vou cortar em pequenos pedaços para que ele se dissolva mais rápido, bem mais fácil. 600 ml do nosso caldo de porco. E como eu falei, pode ser caldo de galinha. Adicionar todo o curry. E ligar o fogo no médio. E se vocês quiserem um caldo mais grosso, é só adicionar mais um pouco do curry. Não tem problema. E se vocês acharem que ficou muito grosso, é só adicionar o caldo de galinha ou caldo de porco. E vamos deixar cozinhando até ferver. E eu quero assim, um caldo tipo ramen mesmo, não quero aquele caldo grosso, Geralmente o caldo grosso, ele é utilizado no udon, kare udon, Que fica um caldo assim bem mais grosso. Começou a ferver. Ele fica esses pequenos grumos aqui, do curry. Então nós vamos mexendo até eles dissolverem muito bem. Não se preocupe que eles dissolvem. Vai ficar um caldo bem liso. Abaixar o fogo para não transbordar e ir mexendo. E aqui com o caldo sem os grumos, já está bem liso o nosso caldo. É só desligar e olhem como ele ficou. E o caldo tem que ficar assim, não muito grosso e nem muito ralo. E vocês podem experimentar um pouco para ver se precisa de sal ou não, mas geralmente não precisa. Para mim está perfeito, agora vamos deixar reservado. Um pouquinho de óleo de gergelim torrado. Adicionar toda a carne. E fritar até dourar. Meia colher de chá de alho em pó. Adicionar uma colher de sopa de mirim. Uma colher de sopa de shoyu. E uma colher de chá de gochujang, que é pasta de pimenta coreana. Misturar tudo muito bem, até os temperos pegarem bem na carne. Adicionar o espinafre e misturar bem até o espinafre cozinhar. Nesse ponto já está ótimo, é só desligar o fogo. Começar a montagem com o nosso macarrão.
Em seguida, o nosso maravilhoso molho. Podem adicionar bastante. Olha só essa cor do caldo. É aqui que acontece a mágica do kare ramen. O curry japonês deixa tudo mais encorpado, aromático e extremamente saboroso. Logo em seguida, a carne. Enquanto isso, o macarrão absorve todo esse caldo delicioso e fica perfeito. A conserva de gengibre, o benichogá, e finalizar com a cebolinha. E o nosso kare ramen ficou pronto. Um caldo cremoso, quente e cheio de sabor. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual receita japonesa você quer ver no próximo vídeo.